Boa noite, pessoal. Estou aqui toda animada hoje porque tem umas coisas importantes acontecendo que eu gostaria de estar conversando hoje com vocês. É bastante animador. Eu venho dizendo, a respeito da Igreja Católica, que é uma organização criminosa, que não é uma organização de Deus, que não é uma organização santa, em função de todos os crimes cometidos no passado, no presente e que tem grandes possibilidades de cometer no futuro, porque enquanto ela não for destruída e se erguer uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, você vê como é a coisa a massificação cerebral. Eu tenho dito, Cristo não existe, o que existe é Jesus de Nazaré, e até eu falo, é Jesus Cristo. Enquanto não for destruída a figura de Jesus Cristo, que nunca existiu, e for reconstruída eu diria uma escola, não igreja, mas uma escola para ensinar os ensinamentos de Jesus de Nazaré, essa organização vai continuar cometendo crimes, porque existem os fanáticos lá dentro que querem continuar com as mentiras, Várias coisas aconteceram essa semana. Uma delas, vou falar de uma mais antiga. O Papa resolveu, dar alguns carguinhos para as mulheres dentro da igreja, cargos inéditos, Isso não é o suficiente. E claro que falta muita coisa para que a mulher seja de fato respeitada, receba de dentro da igreja os direitos e os privilégios que teríamos que ter sempre e nos foi negado, nos foi tirado. E foi imposto um machismo que não condiz com os ensinamentos de Jesus, que na sua grande maioria estava rodeado de mulheres, viveu ao lado de mulheres, pregou para as mulheres, defendeu as mulheres em todos os sentidos. O seu primeiro discípulo foi uma mulher, como eu já disse, a samaritana no poço de Jacó, está lá em João 4, eu não me lembro o versículo agora, acho que é João 4:4. Enfim, então essa abertura já é um bom sinal, porque, é claro, existem, é uma hierarquia, é uma monarquia a Igreja Católica, e sendo uma monarquia, ela tem toda uma estrutura que não é que colabora, mas que a mantém como é, E quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso? O Papa. O Papa adquiriu todos os poderes sobre a igreja. Ele pode fazer o que ele quiser. Porém, eles não fazem porque eles podem ser assassinados, Como é possível que o João Paulo I tenha sido, porque justamente ele queria fazer certas reformas dentro da igreja. Então, esse Papa está fazendo algumas coisas assim devagar, mas que são bem positivas, Abrir a igreja para colocar mulheres em cargos, isso é bom, mas como eu já disse, isso não é tudo, As mulheres dentro da igreja, elas não recebem nem o sacramento do batismo como os homens recebem. E é isso que é um absurdo. E as mulheres são que dão sustentação a essa maldita igreja, essa maldita organização criminosa. Vejam bem, é preciso que vocês entendam que eu não estou criticando Jesus de Nazaré. Muito pelo contrário. Toda a estrutura do que é verdadeiro sobre Jesus de Nazaré, eu acredito e eu amo. Ele foi um revolucionário, uma pessoa incrível, E por isso foi assassinado. Não é. O problema é que Paulo de Tarso desvirtuou os ensinamentos de Jesus e criou esse tal desse cristianismo justamente para destruir a verdadeira imagem de Jesus. E é isso que eu quero combater, o mal. E quem é esse mal? É a Igreja Católica, porque ela que surgiu lá na Antiguidade, ela
veio da igreja primitiva, que teria que ter sido um segmento, né, dos seguidores de Jesus, que as mulheres eram as principais condutoras e pregadoras, e que o Paulo de Tarso destruiu. Mas, enfim, voltando a uma outra questão, né, importante, né, da igreja, porque eu venho dizendo, a igreja não é santa, o Papa não é santo, não existe santo dentro da igreja católica. Eu sei que isso incomoda muita gente. Eles criam santos. A igreja católica é uma fábrica de santo. É tanto que eles fizeram um santo João Paulo II. E o João Paulo II não é santo. Eu te garanto que ele não é santo. Não pode ser santo uma pessoa que escondeu todos os crimes de pedofilia durante todo o seu papado, que acho que durou 30 anos. Essa pessoa não pode ser santa. Ele protegeu um dos maiores pedófilos dentro da igreja. Ele é o que permitiu, é claro, porque ele é que manda, ele que mandava, né? O Papa que manda, que esse criminoso fosse transferido de paróquia para paróquia, ao invés de tirar o cara de cena, né? Isolar o cara, prender o cara, deixar ele preso num monastério, castrar o cara. Por que não pode fazer isso, né? Poderia fazer isso, sim, né? Tirar a libido do cara. Mas não fizeram nada, deixaram ele abusando crianças, né? Então, por que eu estou te dizendo isso? Para mostrar que a igreja não é santa. E o México, onde teve os maiores crimes de pedofilia, entrou com uma ação com a igreja, pedindo que o João Paulo II não fosse canonizado até que discorresse todo o processo na justiça que provava que o João Paulo II tinha conhecimento dos crimes de pedofilia. E é claro, eles são conchavos onde um protege o outro. E aí tem ainda os de fora que também ajudam a proteger. Eu que o diga, né? Quem sabe da minha história, né, sabe que eu falo isso e não só por saber das histórias, dos crimes da igreja, mas eu também sofri crimes da igreja católica, né? Dito isso, vamos ao fato. O Papa veio a público e confessou que ele não é santo. Inclusive contou um crime que ele cometeu, que ele roubou um crucifixo de um padre morto. Eu tô risada, porque é claro que para mim isso não tem novidade nenhuma. Eu acredito que isso é a minha opinião, eu tenho o direito de expressar minha opinião. Eu não acredito que exista nem um padre que seja digno das honrarias e do respeito que recebe da sociedade. Como eu já disse, do próprio Francisco, né? Bergoglio, o senhor Bergoglio, que na sua vida passada foi um leão de chácara. Nada contra. Eu só estou dizendo isso para que vocês entendam que essas pessoas entram para a igreja por falta de opções na vida, por falta de suporte, por falta de tratamento psicológico. Nenhum homem normal vai querer ser padre. Então, só os que têm problemas emocionais, problemas psicológicos, por alguma razão, né, que eles se veem chamados para ser padre. Mas esse chamado é originado de causas psicológicas, no meu ponto de vista. São todos perturbados emocionalmente, ou na sua grande maioria, né? Não vamos generalizar de uma forma assim tão drástica, porque é claro que existem aqueles que foram colocados nos seminários quando ainda crianças, que não sabiam de nada, pelos pais. E tem uma coisa que muita gente não sabe sobre a igreja,
ela é maligna e ela tem o poder de dominar a mente, de dominar as pessoas. Sim, e elas dominam os próprios padres. Existem os maquiavélicos, né? Os antigos feiticeiros malignos que controlam a mente, que controlam essas pessoas, controlam de uma maneira psicológica também. Então, muitos deles, quando se veem numa organização que eles sabem que não é de Deus, que não tem nada a ver com Jesus, que não segue os evangelhos, que não segue ética, que não segue moral, que eles têm uma regra própria e um controle, leis que regem eles mesmos, muitos se revoltam e gostariam de deixar a igreja, só que eles não conseguem. Uma vez padre, você vai ser padre para sempre. Tem até uma historinha que um padre contava, que o padre deixou de ser padre, falou, não quero mais ser padre, eu vou embora, e saiu pelo mundo, né? E é claro, a igreja controla, eles não conseguem emprego, eles não conseguem muita coisa na vida. Por quê? Porque a igreja trabalha para que ele não consegue nada lá fora e ele acabe voltando. E esse padre resistiu. Ele acabou virando mendigo, porque, é claro, primeiro, eles não aprendem nada dentro da igreja, porque tem ilusão na cabeça das pessoas achando que eles estudam 8 anos, que eles têm um grande conhecimento. Não tem coisa nenhuma. Eles só estudam a história dos santos, né? Teologia, só coisa que não tem nenhuma importância e que não dá capacidade nenhuma para essas pessoas sobreviverem no mundo real, né? Não tem profissão, não sabe fazer nada, não tem educação, não tem uma formação. Então, eles só são treinados para trabalhar para a igreja, para ser peão da igreja, né? Para batizar, para celebrar a missa, para fazer casamento. E mais, nem os evangelhos eles estudam, porque não tem nenhuma importância. Tem um testemunho de um padre que diz que quando ele se ordenou e foi celebrar sua primeira missa sozinho, e teve a leitura do evangelho, ele nem conhecia o evangelho, ele não sabia o que dizer. Então ele começou a falar coisas sobre a comunidade, sobre, né, o que todos, a sua maioria faz. Eles buscam assuntos da sociedade, da comunidade, prega de acordo com o que eles escutam, dando conselhos, né, interferindo na vida da comunidade, mas não foca nos ensinamentos de Jesus. Ele falou que ele não faz isso porque ele não sabia. Aí depois ele resolveu que ele tinha que conversar com um dos padres mais antigos para ver o que ele tinha que fazer. E o padre mais antigo disse para ele: o Espírito Santo te iluminou e você fez a coisa certa. É isso que você tem que fazer. Olha que absurdo, né? Quer dizer, não se ensina os ensinamentos de Jesus dentro da igreja. Nem o padre que se ordena sabe como ensinar e sabe sobre os ensinamentos. E é claro, quando ele aprende, ele fica totalmente desacreditado, porque primeiro, não se sabe quem escreveu, não foram os apóstolos, não se sabe quem escreveu. Tem 1 milhão de falsificação. Esses evangelhos foram escritos com o propósito de construir a igreja. É claro que lá dentro, eu acredito, existe sim ensinamentos que podem ter sido ensinados por Jesus baseado na história, nos ensinamentos, quer dizer, no conhecimento que a história nos proporciona, né? Que são reais, que têm comprovação histórica, comprovação científica. Então, nem isso eles têm uma coisa para se agarrar, né? Porque se você não tem fé verdadeira em Deus, né, na divina criação, você fica abalado, porque daí você vai ver que a igreja é uma farsa. E é isso que eu estou tentando mostrar para as pessoas. A sua fé, a sua iluminação divina não tem nada a ver com religião. Tem nada a ver especialmente com o cristianismo, porque é uma farsa. Bom, dito isso,
essa questão dessas crianças que entram para a igreja, né, que vai ser padre, e que com o tempo descobrem isso e tentam sair, não conseguem. E quando saem, acontece o que aconteceu com esse padre. Ele não conseguiu nada na vida, porque ele não só conhece a vida dos santos, só conhece as coisas da igreja, que lá no mundo, né, não traz nada, não dá emprego, não gera renda. E ele virou mendigo. E é claro que isso é proposital. E aí, é claro, a igreja vai lá, recolhe, você está na rua, então por que você não volta para a igreja é sua, está aberta, né? E aí o cara volta, ele não tem opção, ele volta e aí ele vai ser o quê? Um padre pedófilo, um padre mau caráter, um padre que não crê no que faz, né? Que muitas pessoas enxergam isso, que eles, né, falam da boca para fora, não tem nenhuma moral para poder ensinar os ensinamentos de Jesus. E é claro que não ensina. Então, isso mostra, e isso que as pessoas precisam começar a ver, pensar, estudar, descobrir, ir atrás dessas verdades. A história do cristianismo. E prestar atenção no que esse Papa está dizendo. Eu acho que ele é o primeiro na história dessa igreja de 2000 anos, nessa organização criminosa de 2000 anos, que vem a público e fala que ele não é santo. Porque todos, em sua maioria, eles querem ser santo. Eles criam uma aura, eles criam uma propaganda, um marketing, para que as pessoas sintam que ele é santo. E eles têm o poder de hipnose, que você ao redor deles, você sente uma aura, né? Uma coisa divina. Mas isso não significa nada. Isso não vem de Deus. É manipulação, né? É um controle. É essa energia que eles usam para manipular. Porque a energia, ela tá aí para que todo mundo use. Você tem que saber no que usar. Se você usa para o bem, para curar pessoas, para fazer o bem, para transmitir energia positiva para um mundo melhor, para que se tenha mais conhecimento, para que as pessoas busquem conhecimento, para que haja um desenvolvimento, uma evolução espiritual, que é isso que eu preciso, né? Não há salvação na ignorância. Então aí sim você está usando a energia para o bem. Mas essa mesma energia ela pode ser usada para o mal. E é por isso que tem tanto mal, porque as pessoas que poderiam usar essa energia para o bem não fazem uso dela. Mas as malignas fazem. E é por isso que a Igreja Católica reina por 2000 anos. Porque ela sabe manipular essa energia para a sua sustentação, para a sua continuidade, para que as pessoas fiquem controladas por ela, sem nem perceber, fanáticos. Então, o que esse Papa disse é uma verdade, ele não é santo, e se você for atrás de todos os outros que se fizeram santos, eles são verdadeiros seres desprezíveis. Teve um que ele odiava tanto as mulheres e falou tão mal das mulheres, ele comparou as mulheres a um saco de cocô. E a igreja, eu vou falar ainda sobre ele, vou trazer o nome dele aqui. Vou falar, vocês vão saber quem é e qual foi o papado dele. Isso está escrito num dos livros do Frei Jacir. Ele escreveu vários livros com tradução dos evangelhos apócrifos, que são os evangelhos que não foram inclusos na Bíblia. E na minha opinião, e na opinião de muita gente, esses livros trazem muita verdade sobre Jesus de Nazaré. Desculpa, olha aí a força da expressão.
Jesus de Nazaré. E por que eles não fizeram parte da Bíblia? Porque a Bíblia, os evangelhos da Bíblia foram escolhidos a dedo para que fosse montado uma história que fizesse sentido, como um quebra-cabeça. Porém, não é perfeito, porque esse quebra-cabeça não tem todas as peças, porque elas não se encaixam. E aí, onde a história veio, os historiadores vieram e mostraram que existe uma farsa. Por exemplo, a igreja não diz para você, católico, o que realmente são os dogmas, se eles são verdadeiros ou não. Foram criados só para que você acredite sem questionar, né? É o que eu vivo falando. A igreja fez com que as pessoas acreditassem em mentiras como se elas fossem verdades. E é isso que é o absurdo dos absurdos. E saiu uma matéria, eu não sei se foi hoje, que mostra a história de como surgiram esses dogmas, inclusive sobre a virgindade de Maria. Gente, acreditar nisso é duvidar de Deus. Acreditar que uma mulher concebeu, deu à luz e continuou virgem, é duvidar da existência de Deus, porque Deus criou as coisas no seu ritmo, cada um com o seu propósito e cada um com a sua função. A função da mulher é reproduzir com o homem através do ato sexual. E não é só do animal racional, ser humano, de vários animais na face da terra. Se Deus quis mandar um ser iluminado para a terra, como diz o seu filho, ou o próprio Deus, porque a igreja faz com que as pessoas acreditem que Jesus era Deus, que é uma heresia, é uma hipocrisia, é uma mentira, o ser supremo, que não é ser, a energia suprema, não poderia nascer como ser humano, porque ela é a energia do todo, ela está em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. E dizer que uma mulher concebeu e deu à luz sem conhecer um homem é descreditar o propósito de Deus para os seres vivos da terra, que cada um tem a sua função. E por que a igreja fez isso? Porque ela tinha que justificar a ideia de que sexo é pecado, né? Por causa lá do Gênesis, que é uma fábula, como o Papa já disse, é uma mentira, né? O que está escrito em Gênesis é mentira, assim como muitas coisas que estão escritas na Bíblia é mentira. Então, para justificar essas coisas, eles foram criando uma coisa atrás da outra, um dogma atrás da outra, para poder fazer um certo sentido, para enganar a trouxa. Porque se você acredita, você é trouxa. Eu também já fui, todo mundo tem os seus períodos na vida de burrice, né? Mas, quando a gente pede iluminação, quando a gente pede conhecimento, quando a gente pede sabedoria, ela vem. Como está escrito que Jesus disse, bate a porta, abrirá a peça e receberás, né? Então, se você quer o conhecimento, se você quer que a luz divina te ilumine para que você veja essas verdades que eu estou falando, para que você descubra essas verdades, para que você acredite nelas, é só pedir com fé e ir atrás. Pede também para que você tenha força, coragem, determinação para lutar, né? Porque a força do Divino Espírito, a força divina, ela está aí para todos. E quem diz que existe povo escolhido, povo de Deus, povo disso, povo daquilo, a sua religião, aquela religião que é boa,
Mentira. Nenhuma religião é boa e não é a religião que salva, porque Deus não criou religião. Deus é a energia suprema e ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que tem tanto mal no mundo, porque as pessoas de bem não usam a energia como deveria. E é isso que eu quero fazer, porque a gente só usa essa energia quando a gente adquire conhecimento. Conhecimento. Se você não adquire conhecimento, você não vai desenvolver a sua capacidade de conexão com o divino, né? Que é o que eu digo, nós estamos conectados com Deus através do conhecimento, da sabedoria, da ciência. Deus fala com a humanidade através da ciência, através do conhecimento. Não existe salvação na ignorância, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, quando você ouve o Papa dizer, eu não sou santo, eu roubei um crucifixo de um padre morto. Que bonito, né? Porque Jesus viveu, morreu entre as pessoas ditas pecadoras. Ninguém tem que defender as coisas erradas, mas cada um tem que viver o que tem que viver. E cada um tem que aprender por si. E o papel, né, dos profetas como Jesus é orientar as pessoas como você faz para você ir mais rápido nessa busca, para você conseguir esse conhecimento. Atalhos, né? Atalhos para que você evolua mais rápido. Isso é possível. E é isso que os profetas vieram fazer. Porque se você não usar desse conhecimento que eles trouxeram ao mundo, meu querido, querida, você vai sofrer muito até você evoluir para poder sair desse sofrimento, né? Para você adquirir a sabedoria necessária para que você se conecte com o divino. Então é isso, né? Hoje é um dia feliz, é um dia para comemorar, para que as pessoas aprendam que existem muitas falcatruas no mundo para te impedir de evoluir, né? O poder da energia negativa. Porém, busque os sinais, busque os sinais. Muitas dessas coisas estão ditas, né, nos evangelhos, nas palavras, nos ensinamentos que estão lá, que a gente acredita, né, eu acredito que alguns deles foram, sim, de fato, dito por Jesus, foi documentado, passou de boca em boca, né, até anos depois conseguirem que fossem escritos. E são escritos de várias épocas, de vários segmentos dos seguidores de Jesus no início da seita que foi criada, o caminho pelos os verdadeiros seguidores de Jesus, né? Os profetas, não os profetas, desculpa, os apóstolos, né? As apóstolas, as mulheres, porque em sua grande maioria eram as mulheres. Só que elas não aparecem muito, mas o pouco que aparece dá para você entender que elas tiveram um papel muito importante. Inclusive, nas cartas de Paulo, que são um dos poucos documentos, né, que vem lá da antiguidade e que revela as mentiras que eu estou querendo mostrar e a transformação que o Paulo de Tarso fez nos ensinamentos de Jesus, porque existiram outras seitas, tinham muitas seitas na época e cada uma seguia tinha um propósito e seguia uma linha de pensamento de Jesus.
Então, os evangelhos apócrifos, eles têm muitos exageros, fantasias como Harry Potter, mas eles também têm coisas que faz sentido. E os que não foram falsificados e os que foram falsificados, dá pra gente, sabe, ver como foi manipulado. Então é isso. Ouça os sinais. Prestem atenção. Não é sinais de fim do mundo, tá? A Terra sim vai acabar, mas em 5 bilhões de anos, quando o Sol parar de brilhar, porque o oxigênio dele vai queimar tudo, ele vai acabar. Então, a vida na Terra vai acabar. Mas não é o fim do mundo como previsto pelo cristianismo, como previsto, né? E que muitos acreditam com a vinda de Jesus e etc. Jesus não vai vir. Isso é mentira. Ele morreu, acabou, já foi. Os ensinamentos dele ficaram, como ficaram de muitos outros profetas. Mas a transformação é necessária, porque talvez exista muitas moradas. A casa do meu pai existem muitas moradas. A cada dia a ciência descobre como nós somos efêmeros. Uma palavrinha aí eu tenho esquecido de falar, né? Tem que buscar o significado das palavras. Para quem não está assistindo os vídeos na ordem, né, que eu tenho colocado, o propósito aqui é você precisa buscar o conhecimento das palavras, para que você adquira conhecimento, porque se você não sabe o significado da palavra, você não tem como entender o contexto, né? Então, é uma palavra aqui interessante, efêmera, né? Então, nós somos insignificantes diante da imensidão do cosmos. Existem outros sóis, existem outros planetas, e já se detectou água em outro planeta, já se detectou vida em outro planeta, não vida humana como a nossa, animal, etc e tal, mas vida, bactérias, acho que vírus, não sei qual que foi que encontraram. Mas enfim, ainda vai chegar um momento de se saber mais, de ter mais conhecimento. À medida que evoluímos, vamos abrindo portas para novas realidades, porque entre o céu e a terra existem muitas coisas que a vã filosofia não pode explicar. Isso não é meu, isso não é minha frase, é de um grande pensador da história da humanidade. Pesquisa, põe lá no Google, no Yahoo, sei lá. Entre o céu e a terra existem muitos mais mistérios que a nossa vã filosofia possa explicar. Então, é isso, gente. Alegria. A verdade vencerá. E vamos conseguir desmascarar, destruir as mentiras sobre Maria, a mãe de Jesus, sobre Jesus. E com o tempo, uma nova humanidade, uma nova sociedade, uma nova vida para o planeta Terra, com conhecimento, sabedoria e melhor condição de vida para todos os seres vivos. Até breve.